Olá, pessoal. Mais uma aula. Na aula passada nós falamos sobre as aves. Hoje nós vamos falar sobre os mamíferos, tá? É um assunto interessante, né? E bom, a imagem, né? O que são esses animais mamíferos? A principal característica deles é que eles possuem glândulas mamárias, né? Eles são animais vertebrados. O que quer dizer isso? São animais extremamente importantes para os seres humanos, ou seja, que também faz parte de uma dieta, né? E é utilizado também como meio de transporte, na fabricação de vestiários e até mesmo como companhia. A presença de pelos. Nós sabemos que todos os mamíferos apresentam pelo no seu corpo, ou seja, sendo essa uma das características importantes, ele também tem uma camada de gordura logo abaixo da pele. Isso aí mantém ele aquecido e também o seu organismo, né? A presença de glândulas mamárias, elas são produtoras de leite, por esse motivo são classificados como mamíferos, né? Lembrando que todas as fêmeas de todas as espécies, elas possuem essa capacidade de produzir o leite, onde ele amamenta os seus filhos, né? O que é camuflagem? Camuflagem é uma especificidade de alguns mamíferos que ele se muda dependendo da sua necessidade ou de um predador, e aí é chamado de camuflagem para que ele se defenda, tá? Eles possuem sistemas, o que quer dizer isso? Sistema de circulatório relacionado ao coração, respiratório, urinário, excretor, nervoso, né? Tem a questão da digestão, a questão de reprodução, fecundação e o que está relacionado à temperatura, que é endotérmica, tá? O coração dele ele tem 4 cavidades, a circulação duas, né? A respiração ela é pulmonar, tá? E aí eles têm assim, principalmente os mamíferos aquáticos, porque eles guardam uma grande reserva de oxigênio. No sistema urinário, eles possuem o que nós chamamos de rins, uréteres, bexiga urinária e uretra, né? O sistema nervoso, a parte do encéfalo, que compõe o cérebro, ela é bem desenvolvida, bem aguçada, né? No sistema digestório, ele se alimenta por esse canal, e aí são anexadas algumas glândulas acessórias, principalmente. Eles possuem dentes que são adaptados a processar, né? E no caso dos carnívoros, eles têm dentes caninos, né? E ele é desenvolvido e ajuda na questão de corte de carne, ou então para prender o seu alimento, né? A reprodução, eles têm o sexo separado, o macho e a fêmea, né? E isso para cada espécie, né? A fecundação deles é fecundação interna. Endotermia, porque está relacionado à temperatura, que mantém o corpo sempre constante. Como é que eu posso classificar, ou como foi classificado os mamíferos? Eles foram classificados em 3 grupos, né? Os monotremados, os marsupiais e os eutérios. Quem é que faz parte desses monotremados? O que quer dizer? São animais que têm característica marcante, né? E a capacidade de botar ovos, né? E aí eles também alimentam os seus filhos, né? Que é bem interessante. Tem deles que não tem assim a que nós chamamos, como é que se diz? O peito em si, mas na própria pele da fêmea ele suga esse leite, né? E aí é um ornitorrinco, ele faz parte desse grupo, né? E é um mamífero. O marsupiais, o seu maior representante é o canguru, né? Pela forma como tem o seu desenvolvimento e esse filho cresce dentro dessa bolsa, tá? Que isso é como se fosse um útero, né? E é uma espécie dessa bolsa que envolve, é como se fosse uma placenta, mas ele já desenvolvido e crescido. E eles não sofrem, nenhum sofre metamorfose, ele já nasce com a característica do adulto,
ele apenas se desenvolve. Quem é o representante desses grupos são os cangurus e os gambás, né? Eutérios. Destacam-se pela presença dessas placentas, que são bem complexas, né? Que ele surge durante a gestação e também possui, dentre outros, uma função garantir essa troca de nutrientes entre a mãe e o filhote. E é bem interessante, porque isso é tipo para os seres humanos, os cachorros, gatos, macacos, baleias, boi, veados, tatus e os elefantes também pertencem a esse grupo, tá? O que são essas características que define esses animais, só que agora aquáticos, né? Eles têm o corpo hidrodinâmico, o que quer dizer isso? Que permite com que ele se mova facilmente na água. Ele também tem um desenvolvimento de nadadeiras. O que são essas nadadeiras e que função tem? Nós vemos que são mudanças morfológicas significativas, porque permite aumentar essa velocidade e o direcionamento do nado, e também a forma que ele tem de se comunicar. Esses animais mamíferos aquáticos, eles também possuem uma espessa camada de gordura, né? Para que ele não sofra esse impacto na temperatura da água. Essa pele ela é dura e robusta. O que quer dizer isso? Que mantém isolado e evita a perda de calor. Bom, esses são os 6 grupos de animais marinhos na qual são representados, né? Na ordem dos sirineus tem os peixes, boi e tem esse dugongo, é um animal extinto, que já teve, né, vida na Terra. Os animais carnívoros, que é a família dos ucídeos, que são os ursos, que são um urso polar, que ele também tem a vida marinha. A ordem dos carnívoros também da família é Pipipedia ou Pipipedes, o leão marinho, a foca e a moça, né? Que essa moça também, eu estava olhando, é uma espécie rara que possivelmente já tenha sido extinta, né? Também vê a família dos mustelídeos, que no caso é representada pelas lontras marinhas e as lontras felinas. São espécies também, mas esses não estão em extinção. Mas a caça predatória acaba, né, causando alguns transtornos. Na ordem dos cetáceos, nós conhecemos as baleias, os golfinhos e os maçuínos. São espécies raras que possivelmente entram em extinção esse maçuíno, se não se já entrou, né? E tem essa ordem dos Desmotilha, que é uma classe extinta, não existe mais espécie, né, desses grupos, tá? E aí a gente precisa entender uma coisa, a gente precisa cuidar e preservar, porque o que a gente constrói, a gente mesmo destrói. Então, são espécies raras que a gente precisa deles e a gente precisa ter o conhecimento para que isso não venha a ser extinto. A gente precisa cuidar e preservar, ok?